Olá, tudo bem? Mente e coração, nosso último bate-papo sobre corpo e piedade. Vamos lá? Nós temos conversado sobre a relação entre corpo e piedade. Vida com Deus manifesta no corpo que Ele nos deu para glorificá-lo. Mas nós temos conversado isso sobre aspectos positivos. E eu queria só lembrar você de que o contrário de glorificar a Deus com o seu corpo é destruir o seu corpo como uma afronta a Deus. Sendo Deus aquele que é dono do seu corpo, que lhe deu para você administrá-lo para a sua glória e viver toda a piedade nele, conforme nós temos conversado, a desobediência a esse princípio leva-nos a não só agir contra a vontade de Deus, não só tentarmos glorificar a nós mesmos, mas ele também leva à destruição do corpo, porque o corpo não foi feito para isso. O corpo não foi feito para glorificar a você. Não foi feito para glorificar a um animal. Não foi feito para glorificar nada nesse mundo. Foi feito para glorificar a Deus. E pensando nisso, nós podemos abrir ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, onde Paulo vai enumerar o fruto da carne, aquele impulso do corpo pecaminoso, não porque o corpo seja de menor importância de forma alguma, mas sujeito ao pecado. E pecado através do qual nós não resistimos. Nós simplesmente nos entregamos a ele, aos seus apetites, às suas vontades, sem nos questionarmos se isso honra a Deus, se isso glorifica a Deus. Olha só. Ora, as obras da carne são manifestas. Percebe? Isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando. As obras da carne, elas se manifestam. Se a piedade é manifesta no corpo, na prática do corpo, as obras da carne também percorrem o mesmo caminho. E você vai ver do que é que eu estou falando. Olha só. Imoralidade sexual. Onde é que você vive a imoralidade sexual? O corpo. Impureza, tudo aquilo que você envolve que degrada o seu corpo. Libertinagem, viver a vida de forma pecaminosa, sem limites, sem constrangimentos, sem orientação moral, sem ética alguma. Idolatria e feitiçaria. Nós construímos coisas com as nossas mãos, nós planejamos sonhos com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, nós caminhamos na direção dos nossos ídolos e na direção de todo o ritual da nossa vida que nos coloca como controladores do universo, que afinal é o que a feitiçaria orienta, não é? Por que a feitiçaria é pecado? Feitiçaria é pecado porque nos dá a ilusão de que se nós fizermos as práticas corretas, nós controlamos o mundo, nós controlamos os deuses, nós controlamos as forças do destino. Tudo isso é feito no corpo. Mas olha só, ódio. O ódio se manifesta por palavras arrogantes, o ódio se manifesta com um punho cerrado no queixo de alguém, o ódio se manifesta com um olhar intimidador, um olhar cheio de violência. O ódio se manifesta com alguém maquinando e pensando e usando o seu cérebro para um plano de vingança. Esse é o ódio. Se manifesta no corpo. Discórdia, da mesma maneira. Ciúmes, da mesma maneira. Ira e egoísmo, da mesma maneira. Dissensões e facções, da mesma maneira. Agora, veja bem, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Em outras passagens, nós teremos também a glutonaria como um dos pecados cometidos no corpo e que não glorificam a Deus. Por que isso está aqui? Beber demais
orgias, relações de prazer sem limites, sem a orientação da palavra de Deus, usufruto do prazer de uma maneira que Deus reprova, e glutonaria são perfeitamente vivenciadas no corpo. É como se a pessoa não tivesse desenvolvido e não tivesse lançado mão do poder do Espírito Santo para dizer não aos apetites da carne. Então, olha só, embriaguez faz com que toda a sua vida gire em torno da droga, do vício. Aquela substância se transforma no Deus da sua vida. Não há espaço para Deus quando todos os seus sims estão reservados para bebida, estão reservados para o pó, estão reservados para drogas injetáveis ou medicação. Aquilo que te tira de você mesmo. Agora, também da mesma maneira, se nós pegarmos a glutonaria, se a sua paz de espírito, se a sua ansiedade, se a sua confiança precisam ser ancoradas em 3, 4 hambúrgueres e depois com mais 3 ou 4 sobremesas, com descuido do corpo e elencando o alimento como se fosse a razão da sua existência, algo que é feito no corpo está desonrando a Deus, porque você está destruindo seu corpo. Colocar, por exemplo, a comida como um ídolo, ela vai destruir a sua saúde. Você vai dar um olá para diabetes, você vai dar um olá para um infarto fulminante, você vai dar um olá para pressão alta, excesso de sal, excesso de açúcar, falta de exercícios. Sua vida gira em torno da comida. A comida se torna um ídolo. Agora, perceba a relação. Parece que se você não diz não para o seu corpo, para os apetites desenfreados do seu corpo, se você não aprende a discipliná-lo, não lhe é claro de que o corpo passa a agir contra o Senhor? Você passa a dizer sim apenas aquilo que te dá prazer no corpo e reserva todos os seus nãos para o Deus, para o seu Rei, para o seu Salvador. Então, nunca mais diga que, não, Deus não se importa com a forma como eu trato o meu corpo, Ele se importa com o meu coração. Mas se o seu coração está ancorado nas coisas que destroem seu corpo, sim, Deus tem a ver com isso. E sim, Deus não quer te ver assim, dessa maneira. É tempo de você olhar para essa lista com muito carinho, com muito zelo. É tempo de você olhar para tudo aquilo que você tem feito no seu corpo e, sem os exageros de uma preocupação estética desmedida, você começar a pensar: será que eu não tenho destruído o meu corpo? Destruído o templo do Espírito Santo? Será que eu não tenho subtraído as possibilidades do que eu posso fazer com o meu corpo para o bem da piedade que eu quero manifestar nele? Será que eu não tenho escravizado o meu corpo debaixo de um jugo do qual Deus já me libertou? Será que eu não estou me escondendo de Deus por trás de práticas que só têm me feito mal? Pense nisso. E atitudes práticas que você pode tomar nessa direção são bem básicas. Retomar sua vida de oração. Retomar a sua vida de leitura bíblica. Você se cercar de pessoas que vão te incentivar a cuidar da sua saúde. Procurar um bom médico, fazer um check-up. Começar a tratar os vícios do corpo, seja no que for, bebida, comida, qualquer coisa que você pratique e que destrua o seu corpo, como uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser pautada por conhecimento, por ciência. Indo ao médico, recebendo medicação, recebendo tratamento ou o que for, levar esse tratamento e essa medicação a sério.
para transformar o seu corpo num grande aliado da sua espiritualidade. Faça isso, se empenhe nisso e certamente você viverá mais pleno, mais realizado e, inclusive, mais disposto e mais aberto à vontade do Senhor na sua vida. É com um grande abraço, pelo menos com um gesto de abraço para você, que eu me despeço pelo menos das mensagens sobre corpo e piedade. Mas semana que vem a gente ainda tem um bate-papo com o pastor Carlos Borges, que vai nos explicar um pouco melhor como essa conexão entre corpo e piedade funcionam na vida dele. Eu tive uma conversa maravilhosa numa viagem de carro com ele, que eu queria que você tivesse acesso, que eu acho que vai te inspirar como me inspirou. Então nos vemos na próxima semana. Até lá. Grande abraço.